a gente deu luz a evento adverso, né? E isso veio muito fortemente dentro da área assistencial como um todo, né? A gente aumenta o número de eventos sendo identificados na assistência de paciente internado, como, por exemplo, queda, lesão por pressão, etc. Tal. Então, aumenta o volume de notificações relacionados a isso. E aí, percentualmente, o que está dentro do centro cirúrgico ele diminui, né? É uma questão de números isso. Porém, quando a gente pega eventos adversos de maior gravidade, aí sim os de centro cirúrgico eles saltam aos olhos. Por quê? Porque são aqueles que têm maior risco, sem dúvida nenhuma, né? E cujo a probabilidade de causar danos mais grave ela é muito maior. Então, dentro de uma escala de risco, né, sem dúvida nenhuma, o que está dentro do centro cirúrgico é o de maior gravidade. E aí não tem como a área da anestesia, né, o anestesista não ser um ator importante para evitar com que isso aconteça, porque está na mão do anestesista, como você disse, do cuidado do paciente, né, processos muito críticos, né, de manutenção da vida, por um lado, né, e diminuição de morbidades, né, dentro do procedimento cirúrgico. Então, eu acho que é esse tamanho, né, desta importância que nós estamos falando. Olá, ouvintes do nosso podcast Anestesia de Valor. Sou o Jorge Preto, CMIO da Anestec, host do nosso podcast. Nossa comunidade que discute inovação, gestão, tecnologia para uma anestesia mais conectada, mais preditiva, ou seja, uma anestesia de valor. O tema dessa nossa 8ª temporada são conexões que geram valor. Como a gente se relaciona com as outras especialidades, fortalecendo e ampliando cada vez mais a nossa prática na anestesiologia, olhando para carreira, regulação, relacionamento, gestão, inovação, todos os aspectos de uma anestesia mais conectada à anestesia moderna, como hoje. Não esqueça de escutar e seguir o nosso podcast. Nós temos outras 7 temporadas com muito conteúdo relevante. Marca a gente lá no @Anestec, posta no Instagram se você está escutando no plantão, na academia, e sugere temas e pessoas que você gostaria de vir aqui. E hoje eu tenho a honra de estar conversando sobre segurança do paciente. O nosso tema hoje é a segurança do paciente e a responsabilidade da anestesia. Nesse tópico, o anestesista é um dos guardiões da segurança do paciente no transoperatório. E, para falar com a gente sobre isso, tenho a honra aqui de conversar com Paola Andrioli. Paola, muito obrigado por ter aceitado. Ela é presidente da Sociedade Brasileira da Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, a SOBRASP, executiva em saúde pela INSPER, com foco em qualidade e segurança do paciente e governança, doutora em ciências pela Unifesp, especialista em melhoria pelo IHI, em gestão de riscos em saúde pela ASHRM, pesquisadora do Recilisus Fiocruz, assessora técnica do Proqualis, consultora de projeto no Einstein Hospital Israelita e docente da Fundação Dom Cabral. Olá, grande currículo, tenho certeza que tem muito para contribuir. Muito obrigado por ter aceitado aqui conversar com a gente. Conta um pouco assim para a gente como você chegou a se tornar agora presidente da sociedade, a tua história, pelo teu currículo já dá para ver que você trabalha com segurança do paciente há muito tempo. Se apresenta como você gosta de se apresentar e conta um pouco para a gente dessa história. Oi, Jorge, gostaria primeiro de te agradecer, enfim, pelo convite a participar desse podcast. Para a gente aqui na Sobrasp é sempre uma honra poder estar mais próximo, né, justamente dos profissionais, das pessoas que estão, dos profissionais que estão aí justamente fazendo a segurança do paciente e a qualidade dos serviços aí no dia a dia, né? E essa é uma das formas bem importantes que a gente entende que pode chegar aos ouvidos, né, de todos os profissionais que estão atuando hoje, né, no dia a dia aí para a segurança e para a qualidade da assistência. Eu, como você disse, eu tenho aí um currículo que
de certa maneira, já consegue mostrar, né, assim, quais foram as minhas escolhas, mas eu tenho uma formação inicial que, toda vez que as pessoas me perguntam: "Mas o que que você é?", né, eu falo: "Você não vai adivinhar nunca". Eh, eu sou psicóloga de formação, né, comecei minha carreira dentro da área da psicologia dentro do hospital, né, assim, na verdade, eu fiz psicologia hospitalar o início da carreira todo, mas já desde o meu doutorado, que eu trabalhei muito com avaliação de serviços, já de certa maneira, eu já ia me encaminhando, ainda sem saber, pra questão de gestão, né, pra questão de gestão no sentido de avaliação de qualidade de serviços, principalmente de resolutividade de serviços. O que me chamava muita atenção naquele momento era: bom, tudo bem, a gente está aqui ofertando vários tipos de serviços, mas o que que isso traz de diferencial, né? De fato, qual é o resultado, o que que isso traz de diferencial para a assistência do paciente, né? Então, claramente, a minha escolha como psicóloga era cuidar de pessoas, né? E o foco justamente centrado no indivíduo. É, ao longo do percurso da minha carreira na área da saúde, então dentro dos hospitais, eu fui percebendo, né, a diferenciação da segurança do paciente como uma área aonde a psicologia tinha muito a contribuir, né. Não à toa, quando a gente pega os teóricos, né, que desenvolveram toda a teoria de segurança do paciente, não na área da saúde, mas sim, né, nas indústrias que a gente chama de alta confiabilidade, né, eles são todos psicólogos, né. Por quê? Porque a segurança, ela tem um fator de atitude, de comportamento muito importante, né. Não à toa, também hoje em dia se fala muito de fator humano, né, se fala muito, justamente de como é que a gente lida com o fator humano na área da saúde, porque no final das contas são pessoas cuidando de pessoas e interagindo entre pessoas com relacionamentos, máquinas e tudo mais. Então, isso foi me trazendo, né, então a questão da gestão e a questão da segurança do paciente foi me trazendo para dentro da área de qualidade e segurança. E eu tive oportunidade ao longo desses anos de conseguir ir, me formando, né, e me qualificando nesses 2 braços, vamos dizer assim. Um deles muito voltado para a gestão e o outro que pega aí a vertente de segurança do paciente, mas vou ampliar um pouco, muito na qualidade de serviços, né, porque é mais amplo até do que aquilo que a gente chama de protocolos de segurança, né. Ele pega eficiência, né, ele pega tempo oportuno de cuidado, e que coisas que estão bastante apropriadas, na qualidade. Eu tenho assim, a minha vida acadêmica e a minha vida profissional toda dentro do hospital, ora dentro da operação e ora dentro da gestão, né. Então acho que isso é que me trouxe, né, também a possibilidade de, participar da Sobrasp desde o início, né. A Sobrasp nasceu, para quem não sabe, ela nasceu do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Eu fazia parte do comitê de implantação do Programa Nacional, né, junto com um grupo, junto com o Dr. Vitor Grabois, que foi o primeiro, presidente da Sobrasp, né. Eh e dali a gente entendeu que a gente precisava tirar um grupo para formar uma sociedade onde a gente pudesse ter um locus de discussão, um hub também de, colaboração dentro do país, para que a gente pudesse avançar na pauta de qualidade e segurança, mesmo não tendo mais o comitê de implantação de segurança do paciente. Então, as coisas foram aí dentro da Sobrasp meio que organicamente se acumulando, vamos dizer, em termos de experiência e participação, e no final do ano passado eu tive a honra de assumir a presidência, né. Estou aqui durante este ano assumindo esse desafio que, para quem tem propósito, né, o desafio é sempre bom. É uma história já longa, né, Paula? Bom, nós na anestesia a gente já tem, inclusive no currículo, na matéria para os residentes, a segurança do paciente, né? Ah, o anestesista ele é o guardião da segurança do paciente no transoperatório.
E eu costumo dizer que a gente está no foco principal, no olho do furacão, no epicentro do cuidado, que é o lugar Sim, mais arriscado para um paciente estar, é no sim. centro cirúrgico, fazendo um procedimento invasivo, e nós, como anestesistas, somos os guardiões do paciente para dar condição que o cirurgião cuide da parte cirúrgica, enquanto a gente cuida do paciente. Então, isso está intrinsecamente relacionado com a nossa atividade desde o início, desde o que a gente se propôs a separar o cirurgião do anestesista, né, muito tempo Uhum. atrás. O anestesista ele se tornou um dos guardiões da segurança do paciente. Não tem como falar em segurança sem falar em qualidade, elas estão muito intimamente relacionadas. E a gente brinca, né, quem trabalha, eu coordeno aqui o núcleo de qualidade da nossa equipe, que quando você começa nessa área de qualidade, você não consegue sair mais, Não né? sai mais, né? Você não sai mais. E eu acho que muito, o que eu percebo, pelo menos comigo foi assim, com a maioria dos colegas que eu conversei, você fez uma boa formação, você está fazendo um bom trabalho, mas algumas coisas acontecem que não deviam acontecer. E isso começa a te incomodar. E aí você começa a ir atrás. Como que eu faço para isso não acontecer de novo? E aí, inevitavelmente, nós vamos entrar para a área de qualidade, segurança, processos, protocolos gerenciados, e no ciclo todo da qualidade que né, nossos colegas conhecem. Né? Como que Sim. você vê a participação do anestesista no cuidado? Vamos falar mais do cuidado perioperatório aqui, porque a nossa audiência principalmente é de anestesistas. É, sem dúvida. Olha, eu só posso te dizer que concordo em gênero, número e grau, como primeira fala, né, assim, a anestesia talvez tenha sido a primeira, ou se não a primeira, ou das primeiras especialidades médicas que de fato passaram a contribuir, tiveram vamos dizer, a preocupação, uma área específica de preocupação com a segurança, né, acho que talvez uma das primeiras áreas na medicina em que, de fato, como você disse, começa a se incomodar com, o volume de óbitos ou de morbidade, né, causada justamente por sua atuação, né, assim, começa a entender que, puxa vida, isto não deveria estar acontecendo, né. Eh, olhar aquele conjunto, aquele percentual, vamos dizer, ou aquela taxa de seja de óbito, seja de morbidade relacionada à anestesia, talvez, tenha sido a primeira especialidade que acordou e disse: "Não, isso aqui não faz sentido, ele pode ser evitado", e como é que a gente deve se articular e como a gente deve, ajustar os nossos processos para que isso não venha a acontecer. Por conta desse nosso podcast, eu fui até rever algumas questões relacionadas à anestesia, né, e à segurança do paciente, porque, bom, como segurança do paciente e qualidade é um mundo, né, assim, a gente tem várias especialidades, vários, níveis de atendimento, vários nichos inclusive, eh, cada um deles vai evoluindo muito num tempo diferente, vamos dizer assim, vai acordando para esta questão num tempo diferente, aí historicamente falando. Mas a anestesia tem, questões, publicadas, desde acho que década de 70 talvez, né, antes mesmo, de que a gente estivesse começando a falar mundialmente de segurança do paciente, né. Então essa preocupação já estava instalada lá. A própria, Sociedade Americana de Anestesiologia, na verdade vocês têm uma área de, segurança do paciente especificamente colocada, que eu acho que deve datar aí da década de 80, se eu não estiver muito enganada. Então, só para colocar que assim, eh, veio muito antes do movimento mundial, né, que começa por volta dos anos 2000, né, e que, faz com que mundialmente a área da saúde como um todo comece a se movimentar para a questão de segurança do paciente. Então, não tenho dúvida de que,
existe uma particularidade nessa especialidade que fez com que os médicos, né, os profissionais de um modo geral, não se conformassem com o resultado que estavam obtendo naquele momento. E essa é uma sementinha básica, né, para a qualidade e segurança, é o inconformismo, vamos dizer assim, no bom sentido, né. Eu posso ser melhor, eu posso fazer melhor. Não faz sentido eu obter os resultados que eu estou obtendo nesse momento, dado que todos nós que estamos na área da saúde, escolhemos essa área que foi para cuidar de pessoas, né, e não de causar dano. Então, partindo desse pressuposto, né, a anestesia, sem dúvida nenhuma, tem um protagonismo importante, né, dentro da segurança do paciente. E aí, colocado dentro, do centro cirúrgico, né, ou no perioperatório, como você disse, eh, é mais importante ainda, né, quando a gente pega os estudos iniciais de segurança do paciente, e mesmo hoje em dia, a gente sabe que o volume de eventos adversos, né, relacionados à assistência à saúde, estando dentro do centro cirúrgico, ele é muito grande, né. Ele correspondia, os primeiros estudos falavam em mais de 40, quase 50% dos eventos adversos. Hoje em dia a gente tem um percentual menor, e eu imagino, tá, eu vou fazer uma análise que não tem a ver com estudo científico, mas com experiência. Eu imagino que porque, a gente deu luz, a evento adverso, né, e isso veio muito fortemente dentro da área assistencial como um todo, né, a gente aumenta o número de eventos sendo identificados na assistência de paciente internado, como por exemplo, queda, lesão por pressão, etc tal, então aumenta o volume de notificações relacionados a isso. E aí, percentualmente, o que está dentro do centro cirúrgico, ele diminui, né, é uma questão de números isso. Porém, quando a gente pega eventos adversos de maior gravidade, aí sim, os de centro cirúrgico, eles saltam aos olhos. Por quê? Porque são aqueles que têm maior risco, sem dúvida nenhuma, né, e cujo, a probabilidade de causar danos mais grave, ela é muito maior. Então, dentro de uma escala de risco, né, sem dúvida nenhuma, o que está dentro do centro cirúrgico é o de maior gravidade. E aí, não tem como, a área da anestesia, né, o anestesista não ser um ator importante para evitar com que isso aconteça, porque está na mão do anestesista, como você disse, do cuidado do paciente, né, processos muito críticos, né, de manutenção da vida, por um lado, né, e diminuição de, morbidades, né, dentro, do procedimento cirúrgico. Então, eu acho que é esse tamanho, né, desta importância que nós estamos falando. Eu acompanho, né, a parte de literatura, tanto do transoperatório quanto do pré, Uhum, e é bem claro, assim, ó, porque na nossa atividade a gente sempre manuseou a via aérea. E na via uhum, aérea, se em 5 minutos você não resolver a exatamente, oxigenação do paciente, o paciente morre exatamente. por sua causa, né? Uma Uhum, consequência direta, ou tem uma lesão muito grave, de uma consequência direta da ação do anestesista, não teve nada a ver ainda com a cirurgia. sim, Então, provavelmente, a via aérea é o primeiro sem uh, dúvida. grande indicador, onde se criou protocolos, avaliação de via aérea, aí começou a se falar do pré, não, a gente tem que avaliar esse paciente antes para dar tempo de preparar, de ter material, então a gente começou a fazer pré-anestésico para identificar riscos, tanto que a gente Uhum, fala que hoje que o pré-anestésico ele é o passo um da gestão de riscos do paciente, porque uhum, esse é o uhum. que você faz no pré? Você basicamente identifica risco para ver o que você tem que fazer no transoperatório e você orienta o Isso, paciente. São as duas isso. funções principais do pré-anestésico. E os consultórios de pré-anestésico começaram nos anos 80, 90, com Uhum, esse objetivo, redução de riscos. Né? E é, tanto que já no início dos anos 2000 a gente já tinha literatura clara mostrando diminuição de complicação, diminuição de incidentes, quando o paciente fazia o,
o pré-anestésico. Então, tem uma história muito grande já na especialidade sobre isso, né? E por isso que a gente fala, é o perioperatório. A gente começa na identificação do paciente dos possíveis riscos no pré, depois, na hora, antes dele entrar para o centro cirúrgico, tem uma nova checagem. A gente chama o perioperatório de 5 tempos. É o pré-anestésico, aquela pré-indução, que é antes de começar, né? Aí o transoperatório, o pós-imediato, que é aquele pós de sala de recuperação, e depois o pós-tardio. Hoje, a grande dificuldade é o pós-tardio. É isso que não está ainda bem mapeado, não na anestesia, no sistema todo de saúde, porque ainda tem eventos e incidentes que estão acontecendo lá que a gente não está vendo, que estão Sim. relacionados com o nosso cuidado. Atualmente, a gente está muito olhando para o momento hospitalar ainda, né? Assim, eu acho que eu só vou voltar um pouquinho do que você estava falando da importância, vamos dizer assim, da atuação do anestesista ainda no trans, por exemplo, né? Por exemplo, não, quer dizer, no transoperatório, quando a gente fala da deterioração do paciente, você disse no início, ó, o anestesista é quem cuida do paciente, né? Porque o cirurgião tem que cuidar do procedimento cirúrgico, vamos dizer assim, né? Se a gente pudesse separar didaticamente aqui as coisas, mas é, a questão justamente do olhar do anestesista e do cuidado que ele tem no trans, né, no sentido de garantir, né, que o paciente, por exemplo, não tem uma parada, né, no transoperatório, que ele não tenha, que ele tenha uma monitorização adequada, né, que assim, que ele tenha parâmetros adequados que sejam garantidos lá dentro. Acho que é essencial a visão e a atuação do anestesista, né, porque não é infrequente, né, e você, obviamente, como especialista, sabe melhor do que eu, de estudos, né, que falam do risco que a gente tem de paradas no intraoperatório, né, e de óbito relacionado a isso, né, justamente porque não é só a atuação do anestesista, e aí eu vou colocar outras questões que são mais complicadas, e aí do ponto de vista até de situação de processos hospitalares como um todo, né, aonde o anestesista é colocado. Então, lembrando que quando a gente fala de segurança do paciente, a gente não está falando somente da atuação individual, a gente está falando de um contexto como um todo, né? Então, nós estamos falando de como a assistência é organizada, né? E aonde o profissional está colocado, e dentro da anestesia, muitas vezes a gente tem situações que colocam o próprio anestesista numa situação de risco, né? Por uma baixa condição das instituições de saúde de fornecer um ambiente adequado, de fornecer estrutura adequada até para que o anestesista possa fazer essa atuação de maneira ampla, né, apropriada e para garantir a segurança. Acho que a gente não pode deixar de falar, porque a gente sabe como são como é a organização de muitas instituições do ponto de vista de prover esse ambiente adequado e seguro para que o anestesista possa atuar, né? E para que o anestesista possa, sem dúvida nenhuma, fazer o papel que ele tem que fazer, né? Que é de proteger o paciente e fazer com que ele percorra toda essa jornada, né? De maneira segura, né? Então, acho que esse também é um dos grandes desafios que a anestesia deve, vamos dizer assim, enfrentar atualmente, não só atualmente, né, porque a gente sabe que esse não é um problema atual, né, é um problema crônico dentro do nosso sistema de saúde. Aí estou falando especificamente aqui Brasil, né, e não mundo. A despeito de que quando a gente pega estudos de Organização Mundial da Saúde, por exemplo, a gente vê que isso acontece, obviamente, em outros lugares no mundo também, né? O Brasil não está sozinho, né, nesse sentido. Mas olhando aqui para a nossa casa, né, olhando aqui para o nosso contexto, acho que a anestesia como um todo, como especialidade, também tem uma grande importância no sentido dessa interlocução institucional,
de poder dar direcionamentos, né, e de dar, acho que, como é que eu vou dizer? Acho que é direcionamentos mesmo, né, assim, diretrizes para que o ambiente, né, interno, né, e do processo e da jornada do paciente cirúrgico seja feita de maneira segura, né. Eh, e como você disse, acho que o anestesista, junto com o cirurgião, né, mas ele faz esse percurso todo do pré, do intra e do pós, né. É ele que acompanha o paciente também o tempo todo. E eu queria ressaltar uma coisa aí como paciente, né, e como acompanhante, né, como familiar, né. Acho que o papel do anestesista na conversa com os pacientes, né, então, na interlocução com os pacientes, no esclarecimento, né, para os pacientes, é uma conversa, acho que das mais importantes, né, eh, e que deve ser ressaltada, assim, a questão, da educação e da orientação do paciente, né, ela acontece de maneira muito apropriada, pela anestesia, né, e ela é muito importante para trazer para o paciente não só uma certa segurança, no sentido de ficar um pouco mais relaxado e falar: "Ufa, acho que vou sair bem dessa", né, eh, mas também para prevenir, né, outras complicações, como você disse, no pós, né, assim, para dizer para o paciente exatamente o que ele pode esperar depois e como ele deve se comportar, né. Eu recentemente passei por situações familiares, né, de cirurgias, né, aonde o papel do anestesista nesta orientação do paciente, nesse esclarecimento foi, vital para que a pessoa se sentisse mais segura para passar pelo procedimento. Uma coisa é a gente estar esclarecido sobre o procedimento cirúrgico que vai ser feito, né, o que a gente sempre quer saber é se tem possibilidade de sair bem, como que vai ser a cirurgia, o que que eles vão fazer e tudo mais. A outra coisa é: "Bom, vou sair vivo, né, eu posso, ter alguma complicação, o que eu vou acordar, né?" É mais ou menos isso, né, "Como que eu vou acordar, como que eu vou ficar bem, e você vai estar do meu lado quando eu acordar", né. Que é isso que, também tem um ponto importante do anestesista, né, eh, no pós-operatório imediato, né, quem está conosco lá é a equipe de enfermagem, obviamente, mas é o anestesista também, né. Então, nesse sentido, acho que é importante a gente ressaltar, porque, a o cuidado centrado no paciente, né, ele pressupõe isso também, né, ele pressupõe uma orientação e um segmento muito de perto das necessidades que o paciente, eh eh, ele pode falar, né, quer dizer assim, das necessidades que ele pode, discutir com o seu profissional, o profissional da saúde que está disponível naquele momento, né. Então, ora, muitas vezes é a enfermagem, né, ora é o cirurgião, mas o anestesista acompanha todos esses passos também. Então, acho que o intra é muito importante, né, aquela passagem por dentro do centro cirúrgico e no pós-operatório imediato na recuperação, é um momento, acho que de ouro, né, na verdade, para que a gente traga maior segurança para o paciente. E lá o anestesista tem um papel muito importante. Nessa essa questão sobre, eh, as dúvidas do paciente, né, é importante, eu sempre falo, em algum momento eu pergunto se você tem alguma dúvida, se quer perguntar alguma coisa, e várias vezes a pessoa: "Ah, porque eu tenho medo da anestesia", né. Isso. Isso é um tema muito genérico, aí eu sempre pergunto assim: "Você tem medo do quê?" Uhum. Porque a pessoa pode ter medo de sentir dor, de passar mal, de morrer, de não acordar, de ficar acordado durante a anestesia. São vários medos diferentes Isso que mesmo. você aborda de um jeito, diferente. Você fala: "Ah, tenho medo da anestesia". Tá, isso é meio genérico, não
você nem consegue explicar muito nada sobre isso. Então, esse momento do pré-anestésico, eu sempre falo, o pré-anestésico tem duas funções, gerenciamento de risco e orientação Uhum. do paciente. Então, são as duas partes primordiais do pré-anestésico. Sem Bom, dúvida. Paula, você trouxe uma questão falando um pouco do Brasil e do mundo. Como que você vê assim onde o Brasil está nesse posicionamento ao redor do mundo? A gente está bem, está médio, está mais ou menos? Tem muitas iniciativas no Brasil, né? Uhum. Com certeza no mundo todo tem. Como que você vê esse cenário, assim, e como que vocês analisam isso na parte de qualidade? Porque, Uhum. como você falou, a gente olhar para incidentes relatados, você tem o problema da subnotificação, e que nos países com uma cultura mais punitiva, onde o Brasil se inclui, isso é mais importante. A gente tem muita subnotificação de eventos no Brasil. Como que você vê esse cenário do Brasil no mundo em relação à segurança do paciente? Olha, Jorge, assim, como o Brasil, eu vou ser, vamos dizer assim, usar uma expressão muito comum, né? Assim, como o Brasil tem uma dimensão continental, né? É, nós temos aqui dentro do Brasil tanto experiências muito evoluídas, né? Que se assemelham aos grandes centros, sejam europeus, americanos, mas nós temos também uma realidade que pegaria aí países, de muito baixa renda ou de pouco desenvolvimento mesmo, né, ou subdesenvolvidos, tá. Nós temos as 2 coisas, você pode imaginar, né. Então quando a gente olha, assim, a distribuição, de padrões de qualidade de segurança no país, ela não é obviamente equitativa, né. E aí acho que tem vários fatores que contribuem para isso. Uma delas é a estrutura ou a infraestrutura, como a gente já estava falando. Então, assim, as condições de trabalho nas quais os profissionais estão colocados, elas são muito diversas no país, né? Seja por uma questão de financiamento, por um lado, né? Seja por uma questão de acesso até, né? Eu lembrando das experiências, a gente recentemente, estruturou a regional norte da Sobrasp, né, na região norte do país. Bom, lá, além de uma questão de investimento, né, de você ter, de fato, investimento em estrutura, você tem uma questão de acesso super importante, né, acesso mesmo. Chegar lá, determinadas coisas, é muito difícil, né. Então, tem isso então colocado. Então, por isso os resultados que a gente obtém, nestas áreas no país, eles não podem ser um resultado tão bom resultados tão bons, né, na verdade, quanto o que a gente tem na região sudeste, por exemplo, e sul do país, aonde a questão do acesso não se impõe e aonde a questão de financiamento também é diferenciada. Não vou dizer que é completamente resolvida, porque não é, né, a gente sabe que mesmo na região sul e sudeste, quando a gente pega capitais e interior, a coisa fica, né, complicada também, mas acho que essa é uma das questões. Uma outra questão que eu acho que é super importante, aí nessa sim a gente pode atuar, que é uma questão cultural, né, eh conformar-se, né, com o resultado, que está sendo obtido, ela difere de acordo com a cultura local, né. Então, se a gente está num ambiente aonde as pessoas são bastante os profissionais são e as lideranças, né, são muito complacentes com o resultado que estão obtendo, certamente a gente consegue avançar pouco, né. Então, isso vai trazendo, né, para o Brasil como um todo, uma 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 diferença, né, de posicionamento em relação ao mundo, como você estava me perguntando, diferente. Então, de fato, a gente pode se comparar, em alguns cantos no Brasil, a gente pode se comparar com os melhores resultados obtidos
nos Estados Unidos e às vezes até melhor do que Estados Unidos e Europa, mas tem vários outros lugares no país aonde a gente poderia ser comparado com países subdesenvolvidos, por exemplo, né? Fato é que, do ponto de vista de segurança do paciente e de qualidade de um modo geral, no mundo inteiro o que a gente tem discutido é de que nós avançamos muito, vamos dizer assim, até a pandemia, tá? A gente vinha num crescendo muito grande. A pandemia causou uma diminuição em resultados, né, em desempenho de qualidade segurança, causou uma diminuição importante nisso, né? Assim, todos os indicadores de segurança e de qualidade no mundo diminuíram, né? Porque a gente estava muito preocupado em salvar vidas, né? Independente, era uma situação de guerra, vamos dizer assim, né? Independentemente do desfecho, nós causamos muito dano, com certeza. Nós, de fato, levamos a óbito muitos pacientes não intencionalmente, né, sempre é não intencionalmente, né, mas por uma dificuldade de volume, né, de dar conta de volume, de não saber direito como operar, né, no início, né, com a Covid, etc. Então, de fato, nós causamos muito dano, né, e os nossos indicadores de desempenho foram altamente comprometidos. Quando a gente sai da pandemia, a gente procura voltar num patamar anterior. E muitos serviços, os bons serviços, né, de saúde, realmente conseguiram voltar para o patamar anterior, mas a gente não conseguiu mais sair de lá, né? Então tem pelo menos alguns estudos que começam a mostrar que entre 2022, 23, né, em 24, 25 agora, né, pelo menos há 2 anos a gente não tem conseguido sair muito deste patamar de desempenho, né, que já foi muito comprometido. Então, a gente tem trabalhado com uma visão de estagnação, e aí a estagnação tem sido, como é que eu vou dizer assim, atribuída a algumas questões. A principal delas da pressão no sistema. O sistema de saúde tem sido muito pressionado, né, por produtividade, por resultado, etc. Tal, e a gente não teria, segundo muitos estudos, e que eu concordo, a gente não teria uma visão de qualidade e segurança do ponto de vista estratégico, né, que possa pautar a visão estratégica e de governança das lideranças, né, para uma escolha na linha de qualidade e segurança, né? A escolha é sempre no sentido de cortar custos e não de vencer desperdícios e ineficiências que são causadas por baixa qualidade e por baixo processo de segurança. A outra, então, tem uma questão, como é que eu vou dizer, de governança cultural muito importante que não tem possibilitado com que a gente avance para outros patamares, né? E no Brasil não é diferente, absolutamente, né? Quando a gente olha a posição da qualidade de segurança dentro do cenário de governança e do cenário de liderança, ela ainda é entendida como um posicionamento, como é que eu vou dizer assim, marginal, né? A gente faz qualidade de segurança como se fosse um a mais na, na, na assistência, o que absolutamente não faz sentido, né? Porque ela de fato é quem garante um melhor resultado. Então, é, assim, resumindo um pouco o que eu estava falando no início, assim, a gente pode dizer que a nossa posição reflete, né, então o Brasil, de certa maneira, reflete o mundo como um todo, dependendo da região à qual nós estamos nos referindo dentro do Brasil, né? Bom, eu quero aproveitar isso que você falou, porque eu sigo trabalhando no dia a dia dentro do centro cirúrgico, faço cirurgia de alta complexidade, coordeno o núcleo de segurança, trabalho aqui na Nestec com gestão, e existe uma visão, quando você coloca a questão da qualidade, que na cabeça do
anestesista, do colega, de todo mundo que está lá no centro cirúrgico, que você vai colocar um papel a mais. Uhum. Tá? Normalmente, a gente acaba burocratizando um pouco mais o processo. Sim. Na verdade, você tem o que a gente fala na teoria da qualidade, são as barreiras da qualidade, né? Que é Uhum. realmente você tem que ter alguns momentos onde você tem que fazer conferências, checagem, dupla checagem, para você garantir alguns itens de qualidade. Mas isso muitas vezes é visto no operacional como um processo de burocratização, e que é um pouco, né? Não dá para a gente negar que sim, existe um Sim. aumento de burocracia. E na gestão, às vezes, da instituição, isso é visto como demora. Uhum. E aí você desalinha totalmente as áreas envolvidas. E isso é uma realidade muito frequente, falando de vida real mesmo, né? Uhum. Que é o protocolo, que eu falo sempre, né? Eu já escrevi dezenas de protocolo. O destino do protocolo é uma gaveta, que ele vai Uhum. sair de lá na semana da acreditação ou uns dias antes. Uhum. No meu ponto de vista, talvez eu seja um pouco enviesado por eu trabalhar com ciência de dados. Por mim, isso está muito relacionado com falta de dados. Uhum. A gente poder mostrar, ó, antes da gente implantar os mecanismos de qualidade era assim, depois que a gente implantou, é assim, a gente aumentou tantos por cento do tempo, mas a gente reduziu tal, tal, tal e tal item. Isso Uhum. vale a pena na conta da gestão, na conta da É isso. operação? Sim, É. vale a pena. Todos os estudos mostram isso, toda a Uhum. teoria mostra isso. Mas isso fica desconectado do dia a dia do Isso. centro cirúrgico, falando do centro cirúrgico, Uhum. porque você não consegue demonstrar isso por uma total ausência de dados Sim. anteriores. E aí, às vezes, a gente passa a ter dados, porque essas barreiras, esses momentos, os checklists, eles geram informação. Mas daí a gente não gerencia essa informação de maneira Isso. adequada, e aí a gente fica num ciclo, e eu acho que a estagnação está muito relacionada a isso. Você está com percepções desalinhadas. A operação acha que só burocratizou, a gestão acha que atrasa e que é Uhum. custo, que não é investimento. Uhum. E aí, na minha visão, isso se resolve com tecnologia de dados. Uhum. Quando você consegue mostrar para o colega, dizer, olha só, a gente nunca mais operou um paciente no lado errado desde que a gente implantou um checklist de lateralidade. Nunca mais. Quantos a Sim. gente tinha operado antes? Sim. Eu acho que isso É. falta ainda no nosso contexto. Sem dúvida. Quando eu falei para você, quando eu comentei aqui contigo a questão de governança, né, com vistas ou com o olhar em qualidade e segurança, e esse turn point, né, no sentido de colocar a liderança com esta mesma visão, eu disse como sendo uma das principais questões que têm sido tratadas no mundo hoje em dia, né, do ponto de vista do tema da qualidade e segurança, neste ponto, né, assim, o que está acontecendo hoje em dia? Eh, as áreas que trabalham com qualidade e segurança, né, todas as áreas, elas não conseguiram se desenvolver no meu ponto de vista, tá, no mesmo passo, eh, que a saúde como um todo demandou. O que que eu quero dizer? Um gestor da qualidade, como você estava bem comentando, ele deve ser capaz de demonstrar através de dados e de informação o benefício que aquele processo implantado, né, ou que deve ser implantado, traz para a gestão da saúde como um todo. Ele deve ser capaz de fazer isso. Mas a gente não tem uma formação, a gente não tem equipes formadas, suficientemente formadas e com acesso a dados, né, e a informação, como você disse, de maneira suficiente a prover essa informação para o gestor. E ao mesmo tempo, nós temos, por outro lado, né, uma desvalorização
da qualidade e segurança como um indicador de desempenho, né, da saúde como um todo, aí por parte dos gestores, porque eles também não exigem isso, das suas áreas operacionais, porque como que normalmente, se faz na área de gestão, né, aí vou falar do ponto de vista financeiro. Não é propriamente o diretor que exige da área financeira uma resposta? E nesse sentido, ele pressiona a área financeira a buscar a resposta, né. Eh, Isto não existe na área da qualidade e da segurança. Então, não existe uma pressão, e aí eu digo positiva, tá, por mais que seja uma pressão, não existe uma pressão positiva no sentido de exigir resposta. "Bom, então me traz aqui a resposta que possa me que possa direcionar a minha tomada de decisão". Então, é esta equação que não está fechada do ponto de vista da qualidade e segurança. E é essa equação que nós precisamos fechar. Nos desafios, quando a gente olha, de um modo geral, as tendências globais, quando a gente pega as tendências globais para a saúde até 2030, elas uma das questões colocadas é justamente sistemas integrados e coordenados, né, é interoperabilidade, é digitalização, né, é a promoção de equidade, ou seja, de que a gente consiga de fato trazer esse mesmo nível de assistência para todos os níveis e todos os sistemas, os serviços de saúde. E uma atuação, de alta liderança mais assertiva, né, mais assertiva no sentido de exigir esse nível de respostas, né, com uma gestão sistêmica e mais estratégica de qualidade e segurança, porque tem outra, palavra que vocês até utilizam, né, como anestesia de valor, né, que é para trazer valor, porque sem uma gestão de qualidade estratégica, você não traz valor, né. Por quê? Porque você desconsidera eficiência, efetividade, equidade, oportunidade, centralidade no paciente, segurança e integração, né. Então, a Organização Mundial da Saúde, a gente falava em 6 pilares, né, da qualidade, que são esses que eu citei, e o sétimo, que é a integração, que a Organização Mundial da Saúde acrescentou recentemente e que faz todo sentido, né, porque sem integração, da jornada não tem qualidade. Então, eh, é isso que a gente precisa alçar num outro patamar. E você tem razão, assim, o caminho que vocês têm tomado no sentido de produzir dados, e aliás eu queria até deixar uma provocação, né, assim, atualmente a gente não tem desculpa, né, com toda a questão de utilização de tecnologias para integração de dados, inteligência artificial, né, de uso correto da inteligência artificial e tudo mais, a gente não tem desculpa, né. Nós podemos sim tornar o processo, mais eficiente, mais efetivo, com menos trabalho, porque a gente tinha muito trabalho e hoje em dia pode ter menos, porque a tecnologia está promovendo. Então, a gente está tendo cada vez menos desculpas para que a tecnologia, porque a tecnologia pode nos ajudar a ter sim barreiras, ter sim dados e poder prover melhor, informação para tomada de decisão com vistas à qualidade e segurança. Então, a provocação é: nós temos que ter digitalização, interoperabilidade, sistemas, estruturados, enfim, é isso que nós temos que fazer, não tenho dúvida. A gente não tem dúvida que eu já falei, inclusive, no podcast várias vezes, nas nossas palestras, que a gente fala que interoperabilidade na saúde é a grande barreira que a gente tem. Não é tecnologia. Tem BI, Uhum, tem dashboard, uhum, tem BI, tem inteligência artificial, mas inteligência artificial é uma tecnologia de dados. Se você tiver dado ruim, qualquer tecnologia de dado que você colocar em vai cima sair de ruim. dado ruim, vai sair ruim, né? Uhum, E uhum, algumas coisas me chamam a atenção, assim, Paula. Por exemplo,
a meta de redução de infecção em cirurgia limpa. Todo mundo tem no indicador de infecção em Sim. cirurgia limpa. Uhum. Mas, no Observatório do Anestesia de Valor, que a gente publicou sobre quase 1 milhão de anestesias do ano passado, a gente mostra que não chega nem em 90% a dose certa do antibiótico no início da cirurgia. Pois é. A precisão da repetição da dose do antibiótico é em torno de 30%. Uhum. Os índices de hipotermia são de 30%. Os índices de Como? glicemia gerenciada de maneira correta são de 30%. Isso tudo está nos nossos dashboards da Nestec. Uhum. E aí você está olhando só lá para o índice de infecção, mas quem faz o cuidado Exato. operacionalizado de todos os passos, você não tem indicador nenhum. E E isso é tirando processo, hein? a Nestec, eu desconheço que você Não tem. tenha dados sobre isso. É. Isso é processo. É, Eu tenho a gente certeza tem alguns que estudos do ERAS, né? Assim, se a gente pegar o ERAS, a gente consegue ver alguns estudos que devem corroborar completamente com os dados que você está falando, né? Mas, de novo, são alguns, não pequenos, desculpa, são alguns recortes de contextos, de contextos, como é que eu vou dizer assim, fechados, né, assim, de grupos fechados, né, mas eu concordo contigo, assim, o indicador de processo, ele, acho que é bem importante a gente sinalizar isso, ele é processo, ele não é estrutura, ele não é mais investimento, ele não é nada disso, gente, é processo, né, que deveria incomodar muita gente, não é isso? exatamente, exatamente. E eu tenho certeza que a maioria dos hospitais tem o manual da CCIH com o protocolo de antibiótico profilaxia, tem o protocolo de controle glicêmico, tem o protocolo de hipotermia. Mas aí a gente olha o resultado disso, é ruim, é muito ruim. Uhum, uhum, E uhum, só que se você não gerenciar isso, gerenciar é não, ter o dado, olhar o dado, dar o feedback, fazer medida corretiva, rodar o PDCA, treinar a equipe, divulgar, seguir acompanhando, publicar o resultado. É o ciclo de melhoria, o ciclo de PDCA que tem décadas, não tem mistério nenhum em você uhum, executar, uhum. executar isso. Mas você tem que ter acesso à informação e tem que ter gente, tem que ter equipe para você conseguir rodar todos esses, todas essas ações, essas necessidades, para você ir alinhando, melhorando o resultado. Aí a gente vê no observatório da ANAP, de cuidado cirúrgico, você tem pouquíssima métrica de qualidade. Sim, sim, Pouquíssima métrica de qualidade, mesmo sim, nos hospitais associados à ANAP. Então, sim. ainda existe um gap, e assim, tem tecnologia, tem pessoas, só que aí é melhor comprar o robô do que Hum, investir em gerenciar e alinhar e colocar isso tudo para funcionar de é. maneira gerenciável, para você ter É, é por isso que, do ponto de vista, até mundial mesmo, né, escalando essa nossa conversa, para uma tendência mundial, é por isso que tem se falado muito na questão da governança para a qualidade e segurança, porque, esta visão ela tem que vir de cima, ela tem que estar em cima, estou dizendo aí, em nível de alta liderança, e ela tem que vir de cima, né, também, né. sim, Porque enquanto isso não for, discutido como, ponto central, né, de toda a eficiência, né, e efetividade do cuidado, que no final das contas é o que se busca, né, a gente está falando de dinheiro e de valor, né, então a gente está falando de eficiência e efetividade. Enquanto a gente não tiver isso, hã, de maneira apropriada, né, colocado nas discussões de governança, dificilmente esta briga, vamos dizer assim, que acontece na ponta, né, ela vai ter resolução. Então, eu acho que a gente tem sim que pressionar, mas, o que vocês, conheço do que vocês, têm feito, né, de trazer à luz, né, os dados, né, e a informação apropriada para a tomada de decisão, acho que é o nosso papel, né.
O nosso papel tem que ser também impressionar, de certa maneira, eu vou colocar aqui hierarquicamente falando, de baixo para cima, né? Pressionar de baixo para cima, né? Com dados e com um certo, como eu falei no início, inconformismo, né? Isto não deveria estar acontecendo. Os 30% que você falou de repique de antibiótico, né? Não deveria estar acontecendo, não faz sentido acontecer, né? Não faz sentido, porque isso é processo, e processo pode e deve ser melhorado. Quando a gente pega nas questões de melhoria, que você esbarra nas questões de infraestrutura, de investimento, muitas vezes esse jogo é um pouco mais difícil, né? Você começa a jogar mais difícil. Mas quando a gente fala de processo, ele não pode ser aceitado. Ele não pode. Então, assim, como você falou, como você acha, quando você me pergunta como você acha que nós estamos há mais de 25 anos, no caso da anestesia, até mais do que isso, mas se a gente pegar o processo de segurança do paciente aí, mundialmente falando, nós estamos já há mais de 25 anos, né, falando sobre isso, e nós ainda temos na área da saúde lideranças e profissionais que são complacentes com esse nível de resultado, e a gente não pode aceitar mais. Eu acho que é esse o ponto. Nós não podemos aceitar mais. E é para isso que a Sobrasp tem feito um movimento de articulação com profissionais no país, para que sim a gente possa se unir e ter uma voz mais potente, né, junto com outras sociedades, né? A Sobrasp não está obviamente sozinha nisso, né? Mas com outras sociedades, para que a gente possa ter uma voz que seja ouvida de uma maneira diferente. Mas eu não tenho dúvida de que todos nós, né, como sociedades e como profissionais, precisamos mudar a forma de falar, né? E quando você disse, olha, eu tenho dados aqui e nós vamos precisar conversar em cima destes dados, né? E eu tenho caminhos e soluções também, né? Não é só dados, né? A gente tem dados, mas tem caminhos e soluções também. É sobre isso, né? Como diz, o pessoal diz popularmente, é sobre isso. Nós temos que fazer desta maneira. E a Sobrasp tem procurado apoiar e se juntar a outros players, né, em termos de sociedade, para que a gente possa alcançar esse diferencial. Sobre essa questão, fala muito sobre cultura, né? A pessoa fala que demora às vezes 10 anos para você mudar uma cultura. Uhum. Eu lembro que eu fui em 2016 no Congresso Americano em Boston e a palestra de abertura era do Atul Gawande, que foi o criador do checklist da cirurgia Isso, segura, né? E isso. em 2016, na palestra de abertura do maior congresso de anestesia, ele falando que ele não conseguia entender por que as pessoas não faziam o checklist de cirurgia segura. Gente, isso era 2016, tá? Pois é. Já tinha alguns anos da publicação, se não me engano, foi 2009 para 2010 que teve a publicação do New England, que o checklist de cirurgia segura é extremamente rápido, fácil, aplicável em qualquer situação, em qualquer lugar, mostrou redução de complicações, redução de mortalidade. Em 2016, ele disse que não conseguia entender como que as pessoas não usavam o checklist de cirurgia segura. E Pois aí, é. corta agora, Corta. 2025, a Uhum, gente segue não usando o checklist de cirurgia segura. Faz mais de 15 anos que isso foi uhum, publicado. uhum. E aqui eu queria colocar não só uma provocação de gestão de qualidade, que é a obrigatoriedade disso realmente virar uma realmente ser utilizado em todas as cirurgias, como colocar uma provocação que o anestesista, como guardião da segurança e da qualidade do transoperatório, ele devia ser o responsável. Essa é a minha opinião. O anestesista Uhum. devia ser o responsável por puxar a checagem e fazer o checklist da cirurgia segura. Se nós somos o maior guardião da qualidade e segurança, é nossa responsabilidade também fazer isso ou garantir que isso seja executado. Seja executado, né? Mas se a gente olhar como o Brasil, eu tenho certeza que a maioria dos lugares não faz de rotina o checklist de cirurgia É, segura. é.
Não, e isso, concordo contigo, assim, a gente tem uma baixíssima adesão, em checklist cirúrgico, e aí eu vou colocar em checklist não só o cirúrgico, eu tô dizendo o centro cirúrgico, né, mas o checklist de procedimentos invasivos, que eles são semelhantes a checklist cirúrgico, né, em qualquer situação, né, assim, acho que essa é uma provocação também, né, porque, assim, a gente muitas vezes olha para dentro do centro cirúrgico, mas fora do centro cirúrgico o risco é ainda maior, né, porque muitas vezes a gente está com profissionais que não estão qualificados para isso, mas enfim. Voltando para a questão do checklist cirúrgico, eu acho, Jorge, que assim, a gente precisa começar a pensar em alternativas diferentes para o checklist cirúrgico, né. Existe uma frase que diz que a gente não pode, continuar fazendo a mesma coisa e querer obter as coisas sempre da mesma maneira e querer obter resultados diferentes, né. Se eu não me engano é o Einstein que falou isso, né, mas, o Einstein, né, o pesquisador e não o Albert Einstein, hospital, enfim. Mas, eu acho que, assim, nós estamos com muito tempo, né, com muito tempo, hã, de certa maneira, vou usar uma expressão, tipo, martelando, né, na mesma ou caminhando nos mesmos passos, procurando alcançar a maior confiabilidade do uso do checklist cirúrgico. Mas se a gente não começar a pensar um pouco fora da caixa, no sentido de outras alternativas, né, a gente, parece não vai conseguir sair desse rodamuinho, né. Então, eu concordo contigo de que a gente precisa começar a problematizar isso, né, deixar de continuar não se conformando com os resultados mas deixar de pensar sempre nos mesmos caminhos, né, e começar a pensar como a gente faz em inovação, né. Pensa fora da caixa, se não fosse dessa maneira, como seria, né. E eu acho que a gente tem sim que se provocar a pensar em saídas diferentes, pra ver se a gente consegue, um novo patamar de melhoria. A gente conseguiu um primeiro patamar, né, que foi aquele que o Atul, justamente fala nas palestras dele, né, o Atul Gawande, ele fala nas palestras dele, né, foi o primeiro salto que se deu, mas passou da hora, concordo contigo, da gente dar um segundo salto. E para dar um segundo salto, a gente precisa inovar, né. E aí, a inovação passa por pensar em outras possibilidades, né, que não somente aquelas que a gente já conhece. E a gente já viu que só colocar steps de burocráticos no meio, ela tem um limite. Tem um Ela é uma limite, né. ação, mas ela tem um limite. Provavelmente essa estagnação que a gente comentou está relacionado também com isso. Bom, Paula, a gente já está com um bom tempo aqui de gravação. Te agradeço muito ter conversado com a gente. Se deixar, nós vamos ficar horas aqui falando sobre isso. Eu queria deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes, depois vou te convido a fazer a mesma coisa. A gente não pode olhar para a qualidade e segurança como um setor, e sim como uma prática indissociável do que o anestesista faz no seu dia a dia. Não é um setor para pegar dado, para pegar indicador, para ficar incomodando. Não. A qualidade e segurança do paciente ela é indissociável do que você faz no seu dia a dia. E se é Sim. indissociável, você que devia ser o agente de mudança. Não ficar esperando cair do céu ou vir alguém trazer alguma coisa para você. A gente precisa ser responsável e ser o ator da mudança. Isso é ser uma anestesia de valor, passa também por isso. Paula, muito obrigado novamente. Deixa uma mensagem agora de encerramento aqui para os nossos ouvintes e como que Uhum. o pessoal pode entrar em contato com você ou com a Sobrasp, quais são as melhores formas de contatar vocês. Tá bem. Bom, primeiro, antes de tudo, quero começar te agradecendo aqui a oportunidade de conversar
com as pessoas que estão aqui nos ouvindo e conversar contigo também sobre esse assunto. A gente podia ir longe, né, nessa conversa, porque tem muita coisa para se falar, mas acho que tem algumas coisas que eu comentei durante a nossa conversa que eu acho que é importante ressaltar. Primeiro é a questão do inconformismo, né, assim, para as pessoas, para quem está nos ouvindo, assim, não desistir, né, assim, porque de fato a gente fica inconformado e muitas vezes fala: "Puxa, mas aonde isso vai me levar?". Porque tem algumas coisas que podem nos trazer uma luz, nessa caminhada. Acho que a primeira delas é colaboração. A Sobrasp tem trabalhado muito no sentido de permitir, com que vários atores em vários cantos no país possam colaborar, e juntar esforços, né, para que a gente possa fazer mudanças. Então essa é a primeira coisa, acho que não ficar sozinho, né, não ficar sozinho no sentido de tentar somente dentro da sua instituição. Busca colaboração, né, buscar outros parceiros e buscar outros profissionais e de áreas diferentes também, é importante, é uma ação importante para que a gente consiga ganhar força e fôlego, né, porque essa não é uma jornada, não é uma corrida de 100 metros rasos, mas é uma maratona, né, e a gente precisa ter fôlego, né, para conseguir, chegar ao final da maratona. A segunda questão é da gente trabalhar no sentido de coprodução mesmo, né, seja com o paciente, seja com outros atores, né. Lembrar de que, a ação de qualidade e segurança, ela é sempre multiprofissional, né, e que nós precisamos ter esses olhares, né, multiprofissionais para a gente encontrar saídas e para que a gente possa de fato, alcançar os resultados que a gente espera, tá. Então acho que, das coisas mais importantes que a Sobrasp tem, viabilizado e tem trabalhado para que a gente se una, né, enquanto colaboração e que a gente abra a nossa perspectiva para coproduções, né, de saídas, diferentes, inovadoras, né, para que a gente possa transformar de fato, né, a realidade onde a gente, trabalha, né. E e para entregar a saúde que a gente quer, né, para entregar o cuidado que a gente quer, que eu tenho certeza que todos nós queremos. Então para entrar em contato com a Sobrasp, principalmente, assim, o canal é pelo site mesmo, tem um contato Sobrasp, né, ou então pelas redes sociais, a Sobrasp tem canais amplos aí, desde YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, enfim, todos eles. Para entrar em contato comigo, eu tenho, respondido e tenho preferido conversar através, do LinkedIn, ou então através do Instagram. No Instagram eu estou com Paola Andreoli, tudo junto, né, underline qualiseg, QUAL, segue de segue, qualidade e segurança, né, qualiseg, tá. Então, pode me acionar pelos 2, mas preferencialmente pelo LinkedIn, porque lá eu estou sempre interagindo, né, porque eu estou fazendo, o meu papel, que eu acho que todos nós temos que fazer, é conversar com, lideranças, né, conversar com quem toma a decisão. Essa é uma postura que a Sobrasp assumiu, no sentido de, viabilizar, né, e congregar esforços para que a gente consiga fazer isso e, ajudar também todos os nossos parceiros e todos os profissionais que estão ligados a nós, a fazer essa interlocução, né, de conversar com as lideranças. E é por isso que a minha presença no LinkedIn tem ficado mais forte, é por lá que vocês vão me encontrar mais facilmente também. Mas muito obrigada, viu, Jorge, por essa conversa animadora nesse início de semana aqui. Bom, a gente que agradece aqui em nome da Nestec também, Paulo, muito obrigado. Eu queria deixar também um lembrete para os nossos ouvintes que nos escutaram agora até o final. Não esqueçam de escutar nossas outras 7 temporadas, tem muito conteúdo relevante, convidados muito importantes com todos os temas relacionados com uma anestesia de valor.
que é a carreira, inovação, segurança, gestão, qualidade, empreendedorismo e um pouco de técnica também. E isso tudo está aqui no nosso canal do Anestesia de Valor. Muito obrigado e até o próximo episódio.